Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Senhor. Nós damos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós declaramos que o propósito, o motivo de estarmos reunidos aqui é para celebrar e exaltar o Teu santo nome. Jesus, obrigado. Obrigado pelo Seu amor expresso naquela cruz. Obrigado pela entrega que o Senhor fez ali. Obrigado porque o Seu sangue tocou o solo desta terra, deste planeta. E este sangue, Ele purificou os nossos pecados. Ele foi um sacrifício completo, perfeito, para limpar o pecado de toda a humanidade. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. E agora, Pai, que vamos ler, vamos meditar, vamos pensar a respeito da Sua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa manifestar em nós o Teu poder. Que nós possamos perceber o cuidado e o Teu Espírito Santo manifestando nos nossos corações um preparo para que a Tua palavra, a Tua semente, caia em um solo fértil. Pai, a Tua palavra vai ser lançada aqui e essa semente vai entrar nos nossos corações e vai fazer com que ela possa germinar, crescer e frutificar. E Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que isso é assim, isso é uma verdade, em nome do Senhor Jesus. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Amém. Aleluia. Quero dar a você as boas-vindas, eu sei que você já ouviu isso algumas vezes. Quero pedir que antes de você se assentar, que você estique a sua mão aí e cumprimente alguém que está ao seu lado. Toque na vida de alguém, dê um abraço nessa pessoa. Outro dia eu vi um pastor falando aí na internet, né? Criticando muito quem faz isso, esse momento assim. Quem abraça o seu irmão, pega o seu irmão, estica a mão para ele. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você tem um privilégio tremendo de abraçar e de cumprimentar o corpo de Cristo Jesus. Quando você abraça uma pessoa que está do seu lado, quando você cumprimenta, estende a mão, dá um sorriso, você está fazendo isso para o corpo de Cristo. Não é para uma pessoa qualquer. De manhã eu falei nesse momento, olha, pega um autógrafo aí dessa pessoa, porque ela vai ficar, ela é importante, ela é mais importante do que você imagina. Amém? Antes de compartilhar um pensamento aqui, antes de compartilhar a palavra com vocês, eu quero reforçar aqui 2 avisos. O primeiro é a respeito da cantina. Então, nós vamos fazer aqui após este momento de mensagem aqui, nós vamos nos reunir aqui ao lado, né? Se você não está nos visitando aqui, no salão aqui ao lado, nós vamos comer um sanduíche ali. Eu acho que é um pão com linguiça, se eu não me engano, que eu vi ali. E eu tenho certeza que está muito bom. Eu sei quem está preparando tem ali a graça e o favor de Deus para deixar isso muito gostoso. Então, não saia daqui sem participar deste momento. E aí talvez você me pergunte assim, mas qual é o propósito de fazer uma cantina, né? Nós temos 2 grandes motivos e são muito importantes. O primeiro motivo é que nós tenhamos comunhão, nós como corpo de Cristo, como igreja, como parte do corpo aqui, nessa cidade, nessa nação, nós vamos nos reunir ali e compartilharmos um tempo de comunhão uns com os outros. O segundo motivo é o resultado, a receita dessa cantina, o resultado financeiro dela, dessas especificamente, das últimas que nós fizemos e essa de hoje também, é para apoiar as mulheres que vão para o retiro de mulheres. Amém? Aleluia, até que enfim eu vi um amém aí. Eu se fosse esposo, a minha esposa está indo, então eu se fosse você, esposo, eu investiria para que a sua esposa vá para o retiro de mulheres. Vale a pena, não somente para que você fique um final de semana sozinho em casa, né? Não é esse o motivo, né? Mas porque elas vai ter uma manifestação do poder de Deus sobre a vida delas, e eu tenho certeza que o Pai vai falar diretamente com elas ali, e elas vão ser transformadas, tocadas pelo poder de Deus. Então, o retiro é no próximo final de semana, e nós estamos vendo aí o deslocamento. Na sexta-feira as mulheres vão para lá, e você mulher que está interessada, que tem o desejo de participar, você tem até terça-feira para incluir o seu nome, porque a gente precisa fechar o transporte, e aí a gente precisa ter o número exato de pessoas, também precisamos comunicar com a organização do retiro a quantidade de pessoas, né? Nós viabilizamos um desconto na inscrição, então nós precisamos passar com antecedência o nome, a quantidade de pessoas com certeza ali para que a gente faça o processo. Então você tem até terça-feira, pode procurar a Andréia no final do culto, nós vamos estar ali no momento de comunhão, vamos estar juntos ali, você pode nos procurar para se inscrever. Amém? Aleluia, olha só, 2 homens responderam amém. Amém? Amém, aleluia. Vamos lá, incentive aí a sua esposa a estar participando do retiro.
Então vamos voltar aqui, nos concentrar a respeito da palavra de Deus. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto, e de certa maneira esse assunto nasceu no final da mensagem do domingo passado, quando eu compartilhei um pensamento a respeito de Esther, da rainha Esther, né? Esther é um livro na Bíblia que às vezes as pessoas nem sabem que tem, né? Passa rapidinho por ele ali, está lá no meio do Velho Testamento, não dá muito valor para ele. Mas Esther teve um papel muito importante em salvar a vida dos judeus naquela ocasião. E ao ler aquela história, ao pesquisar ela, ao me preparar ali, eu percebi algo e que eu não trouxe na semana passada e que eu quero hoje aproveitar e compartilhar com vocês, que era o aspecto do quanto Esther, ela serviu a sua nação. E eu quero falar hoje sobre a importância do cristão servir. E eu quero começar então lendo o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 20, os versos de 20 até o 26. Eu quero ler aqui com você. Então, Mateus 20, 20, os irmãos vão projetar ali, mas você também, se quiser usar aí a sua Bíblia de papel, seu celular, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. O ele aqui é Jesus. Então, a esposa de Zebedeu se achegou a Jesus. Se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, os dois discípulos de Jesus. E aí a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, pediram um favor para Jesus. E aí deixa eu já, antes de seguir aqui, quero comentar algo com você. Não chegue para Jesus, não chegue em Jesus adorando Ele com a intenção de pedir um favor para Ele. Ele não vai trocar absolutamente nada que Ele tem, porque você está adorando Ele. Olha só, nós estamos com o telão aí, o ano do favor. Meu irmão, você é favorecido de Deus. Deus enviou Jesus Cristo sobre a terra em favor para a minha e para a sua vida, para toda a humanidade. Então que você possa ter consciência disso, que você tenha certeza e uma convicção disso. A mãe de Tiago e de João, a mulher de Zebedeu, ela queria fazer ali uma jogadinha. Olha, Deus, né, Jesus, eu te adoro, você é muito importante, isso, né, eu estou teatralizando aqui, né? E aí em troca, ela pediu um favor. Perguntou Jesus para ela: o que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu a ela: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Eles, convictos que poderiam, responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. E aí então, depois que eles ouviram aquele assunto ali, eles ficaram indignados, e Jesus viu a briga, a confusão que estava dando no meio dos seus discípulos. E aí o verso de número 25 diz assim: então Jesus, chamando-os, de manhã eu brinquei, né? Eu falei chamando-os, e Mateus ocultou ali uma palavrinha na chincha, né? Não, estou brincando, não. Chamando a atenção deles, Jesus disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, eu mesmo, né, Jesus mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele dá uma chamada de atenção nos seus discípulos, a partir do verso de número 25, e ele declara ali, ele fala assim: olha, você sabe como que o governo funciona? O governo aqui é o estabelecimento de lideranças. Ele, né, contextualizando aqui para você, nós sabemos que os judeus estavam sob a opressão de Roma naquele momento. O Império Romano havia conquistado uma faixa muito grande na Ásia, na Judéia, naquela região toda ali, e até um dos impérios de maior extensão geográfica da história. E os judeus, eles viviam debaixo da autoridade dos romanos.
Existiam soldados romanos, centuriões, governadores romanos naquela região toda, e eles impunham as leis. Mateus, até mesmo, o discípulo de Jesus que escreveu o evangelho que nós acabamos de ler, ele era um judeu coletor de impostos para os romanos. Por esse motivo, ele era tratado como a pior escória que existia sobre a face da terra. Ele retirava o recurso dos judeus, dos seus irmãos, dos seus compatriotas, e entregava para os romanos. E Jesus, sabendo que isso era um fato, que isso acontecia, ele chama a atenção dos discípulos e fala: olha, vocês não vão me ver governar como o governo estabelecido que está aqui funcionando. No meu reino não funciona assim. E ele é muito explícito, ele diz aqui, o verso 25, fala exatamente isso. Vocês sabem como os governadores dos povos os dominam. E dominar aqui é governar assim no sentido de fazer se sujeitar, de submeter, de exercer um senhorio sobre as pessoas. E aí Jesus no verso 26, ele diz assim: não é assim entre vocês, ao contrário. E aqui ele usa duas expressões, ele fala: se você quer ser grande, você precisa servir. Se você quer ser o primeiro, você precisa ser servo. Só que as duas palavras no original do grego são diferentes. Quando ele fala, se você quer ser grande e você precisa servir, a palavra servir ali é diaconia. Diaconia é aquilo que nós comumente fazemos aqui na igreja. Os irmãos que organizaram as cadeiras antes do culto, os irmãos do louvor que chegaram aqui um tempo antes do início do culto, prepararam as músicas, ensaiaram em casa, vieram para cá preparados para poder ministrar o louvor. As pessoas que estão ali servindo a EBI, dando aula, servindo a bolacha, o suco, o refrigerante, para as crianças que estão ali recebendo aula, o lanche que eles estão recebendo. Essas pessoas estão atuando como diáconos. Ali na entrada, não sei se você viu, tem um cesto ali na mesa, ali no meio, tem uma plaquinha ali, é o Projeto Celeiro. Todos os grupos familiares são comunicados para trazer um item de alimentação ou limpeza para o culto e depositar naquele lugar. Por quê? Nós organizamos cestas básicas para poder abençoar vidas. Então, esse serviço, esse trabalho é servir como na estrutura que Jesus usa, como um diácono, como um mordomo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas quando Jesus complementa a frase, ele diz assim: mas se você quer ser o primeiro, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E a palavra servo aqui é doulos. Doulos é escravo. Entende que tem uma diferença? Uma coisa é eu chegar aqui voluntariamente, preparar as cadeiras, arrumar esse lugar, ligar o ar-condicionado, organizar essas coisas aqui. Isso é uma coisa. Mas o que Jesus estava dizendo é: se você quer ser o primeiro, você vai, mesmo sendo livre, você vai se posicionar como um escravo. Eu vou olhar para você enquanto você sendo o meu Senhor. Olha só, é absurdo assim, pensar. Eu vou olhar para você e vou servir você, porque eu decido isso. Então Jesus, ele estabelece um padrão muito diferente do que o mundo faz, do que o mundo condiz. E é interessante porque ao longo da minha vida, desde 1994, eu trabalho com a área médica, tenho contato com a área médica. Não sou formado, não tenho uma profissão com formação para a área da saúde, mas eu trabalho em contato com médicos diariamente mesmo, desde 94. Acho que eu nunca, nesse tempo todo aí, nunca deixei de ter contato com pessoas da área médica. E quando eu comecei a organizar esse conteúdo, preparar esse material para compartilhar com você, eu pesquisei algumas coisas a respeito da importância de servir do ponto de vista da ciência. E a área médica, eu olhei aqui especialmente uma empresa de pesquisa do Reino Unido, e eles trazem uma série de informações. É uma grande seguradora lá, pediu um estudo para eles, uma grande seguradora da Europa pediu um estudo para essa empresa, e a partir de 2022 eles desenvolveram algumas pesquisas nessa área. E eles começaram a perceber o seguinte: as pessoas que servem, que fazem um trabalho voluntário, que ajudam alguém, que tem um trabalho voltado para a área de apoiar outras pessoas voluntariamente, elas têm um efeito, um benefício na sua própria vida. Entre eles, eu fiz uma listinha aqui, entre eles existe uma sensação de bem-estar e um sentimento de propósito para a vida das pessoas.
Então, quando você ajuda alguém, quando você colabora com a vida de alguém de uma maneira voluntária, isso gera um bem-estar dentro de você. Gera uma sensação, um sentimento de propósito na sua vida. Um outro aspecto, tem uma melhora significativa do sistema imunológico. É curioso isso, né? Então, além de você ter que tomar remédio, se alimentar bem, dormir bem, fazer um monte de coisa, você também precisa ajudar pessoas. Além disso, ele reduz significativamente o estresse, o nível de cortisol, de estresse, e, consequentemente, reduz a pressão arterial das pessoas. Isso tudo pesquisado, né, dentro de estudos científicos, clinicamente falando, né, do ponto de vista médico mesmo. Então, ajudar as pessoas tem um efeito positivo na sua vida. E aí os dois últimos itens aqui que eu achei muito interessante. Ele reduz a dor, no caso de pessoas que têm algum tipo de patologia, de doença crônica e com dor. Quando você voluntariamente ajuda pessoas, isso traz, provavelmente deve haver algum sentimento aqui de liberação de endorfina, eu não pesquisei muito a fundo aqui, mas reduz a sensação de dor. E numa meta-análise, fazendo a comparação de diversos estudos sobre pessoas que fazem voluntariado, no período em que foi pesquisado, eu não anotei aqui o período exato, nessa empresa de pesquisa lá no Reino Unido, eles viram que o grupo pesquisado que ajudava pessoas, comparado com o grupo que não ajudava, houve uma diminuição ou houve uma incidência menor de 22% de mortalidade. Em outras palavras, quem ajuda o outro morre menos, né? A gente sabe que nós não vamos viver aqui eternamente presos a este corpo, mas se você ajuda alguém, isso melhora a sua saúde. É interessante ver isso, né? Eu fiz um parênteses aqui, desconectei da Bíblia ali e trouxe dados científicos para você. Mas aí eu faço uma pergunta: será que Jesus sabia o que ele estava dizendo para os discípulos lá 2000 anos atrás? Será que ele tinha um pouco de noção de que se os discípulos se comportassem dessa maneira, quem é que seria beneficiado? Claro que quem está sendo ajudado seria beneficiado, mas numa segunda instância, quem seria beneficiado? Os próprios discípulos. Porque ele sabia que isso ia trazer aspectos positivos para aqueles homens. A humanidade levou 2000 anos para descobrir isso, que ajudar o outro faz bem para você mesmo. Reduz o índice de ansiedade, de depressão, de doenças psíquicas relacionadas às emoções. Ajudar o outro nos ajuda nesse sentido. Ajudar outras pessoas, servir pessoas. Eu tenho certeza que Jesus tinha essa informação guardada ali na mente dele, quando ele orientou os seus discípulos a ajudar as pessoas. Quando ele olha o padrão do reino e ele fala assim: olha, aqui no nosso meio não é assim que nós vamos nos comportar. Eu não vou governar sobre as pessoas. Aqueles homens judeus ali, eles desejavam, eles ansiavam por um rei que pusesse uma coroa bem grande na sua cabeça, segurasse uma espada enorme, subisse em um grande cavalo, montasse um grande exército e expulsasse os romanos dali. E aí Jesus fala assim: vocês que são meus discípulos, vocês não vão se comportar dessa maneira. Nós não vamos lutar contra eles, nós vamos servi-los. E se você quer ser grande no meu reino, você precisa servir. Se você quer ser o primeiro, você precisa se fazer escravo. E isso quebra na nossa mente, isso destrói na nossa mente um conjunto de pensamentos. Porque quando você sai da porta para fora, no trabalho, na escola, dentro da sua casa, entre os irmãos, o que mais acontece é um processo de disputa, de querer ser melhor, de ser o mais importante, de ter um desempenho melhor. Ao longo dos últimos 15 anos da minha vida, eu venho fazendo e trabalhando, fazendo avaliação de desempenho de pessoas. Pensa, meu irmão, numa coisa que eu não gosto de fazer no meu trabalho. Hoje eu ainda consigo administrar isso um pouco melhor, mas uns 7, 8 anos atrás eu tinha que fazer isso regularmente. Colocar 8, 9 pessoas numa régua e dizer: ó, esse é melhor, esse é menos, esse aqui um pouquinho menos, esse aqui é melhor que todos, esse é o pior de todos. Olhar para as pessoas e dizer, baseado num parâmetro, quem é pior ou quem é melhor. Sabendo que Deus nos fez de uma maneira individual, cada um com as suas características, com o seu jeito, e que eu preciso e dependo de você, e você precisa e depende de mim, porque nós em conjunto formamos o corpo de Cristo. Se nós não atuarmos juntos,
Nós não conseguimos avançar como reino de Deus. Quando nós entendemos isso e nós temos que olhar para a pessoa e falar, eu sou melhor que o fulano, eu sou pior, esse é melhor que o outro. E muitas vezes eu tinha que decidir pelo desligamento ou pela contratação de alguém baseado nesses parâmetros humanos, sabendo que Deus fez cada pessoa, cada ser humano com as suas qualidades, com as suas características, com o seu jeito, com a sua forma, e que nós juntos compomos o corpo de Cristo. Às vezes é como se eu olhasse para a minha perna e falasse, precisa cortar minha perna fora aqui, porque está fora do padrão que alguém estava definindo como exigido. Por isso que Jesus fala, nós não vamos nos comportar dessa maneira. Isso é os reis da terra, os governantes da terra, que não têm a presença e o poder de Deus sobre as suas vidas, que se comportam assim. Por isso que servir é importante, servir tem que ter uma perspectiva em nós da importância do outro. E aí eu quero trazer um exemplo bíblico aqui, saindo aí do campo desse estudo, numa área mais técnica, científica aqui, e eu gostaria de compartilhar com você um personagem bíblico, e eu quero trazer 5 fatos que aconteceram com esse personagem, com essa pessoa, e que me mostram que servir é mais importante do que circunstâncias que nós estamos envolvidos. Olhe comigo Gênesis capítulo 37, gostaria que você lesse aí do verso de número 12 ao verso 14. E o texto diz assim, ó, Gênesis 37, 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. E eu quero dar um destaque para esse ponto, porque eu entrei aqui na história de José. José, filho de Jacó, 11º filho de Jacó, ou Israel, e ele tinha 10 irmãos mais velhos que o desprezavam. Ele sonhava, ele tinha uma revelação de Deus sobre a vida dele, o pai o amava mais do que os irmãos, preparou uma túnica bonita para ele, para os irmãos não, e ele era muito invejado e desprezado pelos seus irmãos. Mas José tinha uma característica no seu coração, independente de como ele era tratado pelos irmãos, ele tinha um coração disposto a servir. E quando o pai chama ele e fala, olha, os seus irmãos não levaram os rebanhos lá para Siquém, eu preciso que você vá lá ver onde eles estão. E a resposta de José, o verso de número 13, aqui o finalzinho, a frase final diz assim, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Sempre que você ver essa frase, eis-me aqui, na Bíblia, pare e reveja o texto, analise o contexto. A voluntariedade de servir faz parte de todos os grandes personagens bíblicos. Samuel, o profeta Samuel, quando era criancinha, jovenzinho lá, morando na casa do profeta Eli, ouve o chamado de Deus e fala, eis-me aqui. Vários, eu não vou citar aqui, nem organizei aqui para citar, mas é importante que nós tenhamos essa perspectiva. Então José tinha no seu coração, independente do contexto que ele vivia, o desejo de servir o seu pai. Então ele serviu o seu pai. Aí José foi atrás dos seus irmãos. O texto aqui eu não vou ler, são pelo menos 6 ou 7 capítulos, 7 ou 8 capítulos da história de José. Não dá tempo da gente ler tudo aqui. Mas José foi até Siquém buscar os seus irmãos, atrás dos seus irmãos. Ele não os encontrou lá. Perguntou para algumas pessoas se tinham visto os irmãos. Eles foram para Dotã, um outro lugar. E ele foi atrás. Quando ele chegou lá em Dotã, onde os irmãos estavam, eles viram ele de longe e já começaram a planejar o mal. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos destruir a vida dele. E a intenção dos irmãos não era boa, a coisa era feia para o lado de José mesmo. E aí então, nós sabemos que os irmãos de José pegaram ele, tiraram as suas vestes, colocaram ele numa cisterna seca, num poço seco, venderam ele para os midianitas que estavam passando ali. Os midianitas, por sua vez, venderam ele para Potifar, lá no Egito. E aí, então, quando ele estava na casa de Potifar, o verso 3 do capítulo 39 de Gênesis, diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José favor perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, lá no Egito, como um escravo,
Tenha isso na sua cabeça. José não foi feliz para a casa de Potifar. José não foi por vontade própria. Ele não decidiu ir para a casa de Potifar. Vou embora aqui da minha família, não estou muito bem. Não, José era um escravo. Mas lá na casa de Potifar, ele como escravo, ele servia. Ele foi posto como uma pessoa que era um mordomo ali. E da mesma forma, daí, de uma maneira contínua, né, Deus prosperava aquilo que ele fazia. Porém, a mulher de Potifar inventou mentiras a respeito de José, o trouxe ali, caluniou a vida dele, trouxe algumas infâmias ali contra ele. E aí no verso 20 do mesmo capítulo 39, diz o seguinte: o senhor de José, que é Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu favor perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Meu irmão, pensa numa pessoa que foi rejeitado pelos irmãos, odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, né? Se tornou escravo na casa de um soldado de um exército diferente. Foi traído ali pelo próprio senhor dele, inventaram mentiras sobre ele, ele foi preso. Então, de escravo ele foi promovido a preso, né? Que trajetória trágica. Só que José, dentro da prisão, e aí eu vou pular aqui, né, pular assim no sentido de avançar, Gênesis 41, se você quiser acompanhar aí comigo, os versos de número 37 a 41, dizem assim: o conselho foi agradável... aqui o da prisão é o anterior, né? Eu já tinha lido, desculpe, eu me perdi aqui. O José, como preso, o carcereiro, ele olhou para José e falou: olha, eu vou te dar aqui, dividir as minhas tarefas com você. E José serviu as pessoas dentro da cadeia. Ele serviu aquelas pessoas ali. E ao servir aquelas pessoas, ele foi posto como responsável, como um mordomo na cadeia. Então o desejo do coração dele era servir. O que eu quero que você entenda aqui, toda essa trajetória da história de José, é que ele serviu o seu pai voluntariamente, ele serviu o seu pai indo atrás dos seus irmãos, foi maltratado, foi vendido, serviu o seu senhor, foi maltratado, foi preso, serviu na cadeia. E aí ali na cadeia, vocês sabem a história, o copeiro e o padeiro do rei foram presos, aí ele interpreta o sonho deles, eles saem da cadeia, um morre, o outro vai servir o rei de novo, passam-se 2 anos, José preso, servindo na cadeia. Vamos ser honestos aqui, quem teria paciência de esperar o prover de Deus, a providência de Deus, por 2 anos preso numa cadeia? Nós não teríamos essa paciência, provavelmente não. E aí então, 2 anos depois, o faraó tem um sonho, e aí a pessoa que servia o faraó, que sabia de José lá na prisão, chama José, José interpreta o sonho do faraó, e aí então a gente vai para Gênesis 41, 37, e aí então José interpretando o sonho, o faraó tem uma conversa com ele, e o texto diz assim: o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente ao trono eu serei maior do que tu. O que eu estou te dizendo aqui, meu irmão, é que o coração de José, enquanto filho, adolescentezinho ali do seu pai, ele tinha um coração de servo. Enquanto escravo, coração de servo. Enquanto um encarcerado, um presidiário, coração de servo. Enquanto o primeiro-ministro do Egito, governando sobre toda a terra do Egito, o coração dele continuava sendo o mesmo. Ele desejava servir. Isso precisa mexer conosco. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para a importância daquilo que nós temos em nós. Meu irmão, existe um poder, existe algo extraordinário em você. O Espírito de Deus habita em você. Nós acabamos de cantar aqui, antes da ministração da palavra, aquilo que Deus conquistou, ele é direito nosso, é nossa herança, está em nós. Nós somos um com o Pai. Tenha isso na sua mente, no seu coração.
Nós temos o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, mas isso não serve para que você se olhe no espelho, se estufe o seu peito, se ache o mais bonito da terra e fale assim: olha, realmente eu sou importante. Tem um propósito para que você tenha o poder de Deus em você. E o propósito é que você precisa servir as pessoas. Essa é a maneira como nós governamos. Eu tenho, ouvindo um pouco algumas mensagens e tal, tenho uma frase que eu gosto bastante. O reino de Deus, ele não tem um exército de conquista, ele tem um exército de ocupação. Existe uma diferença nas duas coisas. Nós não vamos entrar num lugar e dizer: sai todo mundo aqui, isso daqui agora é meu, eu tomei conta. Não, você entra, você chega no lugar e você implanta o reino pelas suas atitudes. José fez isso, ele fez isso na sua casa, ele fez isso lá no Egito com Potifar, fez na cadeia, fez com o faraó. Ele não impôs nada, ele não levantou uma espada, ele não pegou uma pedra para atirar num dos seus irmãos. E na perspectiva humana, tudo ia mal. Na circunstância ao redor de José, nada estava bom. Mas o coração dele era um coração de servo. E aí você vai me dizer assim: mas o que eu posso fazer? Como que eu posso? Você pode servir de várias e várias maneiras. Nós estamos aqui tendo esse culto, Sexta-feira eu tive uma conversa com os irmãos que são apacentadores de grupos familiares. E assim, para um culto desse daqui acontecer, dentro desse espaço pequeno, nós não somos assim, grandes ainda, em número de pessoas, somos grandes naquilo que temos no nosso coração, em nós, na nossa posição enquanto filhos de Deus. Mas talvez numericamente não tão grandes. Precisa de pelo menos 20 pessoas para um culto desse acontecer. Entre pessoas que estão aqui ministrando o louvor, a mídia, o som, a escola bíblica infantil, o grupo de serviço. Se não existe essa estrutura, se não existe esse conjunto de pessoas, o culto não acontece. Então, você entende a importância de servir? Você tem vários espaços dentro da estrutura da igreja. A escola bíblica infantil, o grupo de serviço, o louvor, como eu citei aqui, a mídia. Várias frentes que você pode servir. Amanhã, 12:10, nós vamos estar ali no Hospital Santa Rita ministrando a vida de pessoas que são enfermos, acompanhantes de doentes, pessoas que estão ali sofrendo, passando por dificuldade, funcionários do hospital que trabalham num ambiente estressante, cansativo, desgastante, mas vão ter um tempo de pelo menos meia hora ali na semana, cantar um louvor, ouvir uma palavra, receber uma oração, ver a manifestação e o poder de Deus acontecendo ali. Servir, meu irmão, existem muitas e muitas formas que você pode servir. Você pode servir no ambiente da sua família, no seu local de trabalho. Você pode fazer isso de muitas maneiras. E as recompensas, elas não dependem de nós. Vou compartilhar aqui, de manhã eu não comentei. Esses dias atrás aí, eu participo de um projeto aqui, do ponto de vista de trabalho, lá no Sebrae. Então, regularmente, pelo menos a cada 3 semanas ali, eu tenho 3 semanas seguidas em cada mês eu tenho uma reunião envolvendo esse grupo aí na área da saúde. E aí me enfiei lá numa mentoria. Tem uma instituição internacional, ela credencia mentores, e me enfiei lá numa mentoria. É 100% voluntário, não tem absolutamente nada de ganho financeiro. E aí então tive a oportunidade de conhecer 2 pessoas que estão desenvolvendo uma startup na área de tecnologia, que estão aí avançando num projeto. E eu tenho acompanhado eles e feito reuniões regulares, orientando o andamento do negócio. A princípio não tem ganho nenhum, financeiro não tem ganho nenhum. Só que um deles já conheceu uma pessoa que me indicou um cliente que está virando aí, já tem um processo de um cliente que vai entrar para mim por conta desse processo. Meu irmão, aquilo que você faz voluntariamente com o desejo de servir pessoas, de pegar um talento, uma habilidade que você tem, o conhecimento que você tem em uma área e ajudar alguém, isso não fica sem uma recompensa. Mas isso você não vai fazer para ter a recompensa. Você vai fazer porque você é um favorecido do Pai. Deus, Ele te deu o favor dEle. E esse favor, você compreende isso e fala: Pai, eu vou ajudar uma pessoa. Quando você dá esse passo, Deus move as coisas no ambiente espiritual. As coisas não vão ficar assim, sem uma recompensa para você.
E eu quero ir aqui para a parte final. Tem um aspecto do que eu trouxe do estudo científico que eu não mencionei aqui, e eu deixei mais para o final. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, os versos de 3 em diante ali. 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder, então visto como pelo poder de Deus, pelo divino poder dele, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aí a minha pergunta para você é: quantas coisas você tem para a sua vida e para você ser piedoso, você ajudar pessoas? Você tem tudo. Vamos ler o texto de novo. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, quantas coisas diz o texto? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Meu irmão, você é coparticipante da natureza divina. Sabe o que é ser coparticipante da natureza? É você ter a mesma natureza de Deus em você. Só que você tem que crer nisso. Você tem que ter a confiança e saber que Deus te fez coparticipante com Ele, da natureza dEle. E com essa perspectiva, você vai estender as mãos e tocar a vida de pessoas. Você vai ajudar pessoas. Você vai servir pessoas. Você não vai ajudar e servir pessoas esperando alguma coisa em troca. E aí esse estudo, uma parte desse estudo, desse material que eu acessei para ver a respeito desse conteúdo de auxiliar e de servir pessoas, ele diz o seguinte, que os estudos mostram que a melhor forma de servir é com abnegação e altruísmo. Duas palavras estranhas, né? Abnegação e altruísmo. É você abrir mão de receber qualquer recompensa em troca do servir. É você simplesmente ajudar as pessoas porque você as ama e você quer ajudá-las, não porque você espera algo em troca. Quando você vai fazer algo para outra pessoa, esperando que ela venha e te dê um tapinha nas costas, você já não está fazendo de todo o seu coração. Você faz porque você quer algo em troca. Lembra da mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João? Adorou a Jesus, mas adorou a Jesus para pedir um favorzinho. Olha, quero te pedir uma coisinha, Jesus, bem simples, bem facinho. Quando nós fazemos, esperando algo em troca. E aí o estudo diz que o melhor resultado de servir os outros está quando nós servimos quem nós não conhecemos. Estranho, né? Quando você ajuda alguém que você não conhece, o efeito no seu corpo, em você, é melhor do que quando você faz para alguém que você conhece. É curioso isso. Se nós já fizemos isso com os jovens aqui algumas vezes, pegamos aqui uma caixona de isopor num sábado à noite, dividimos um pão aqui, pegamos um pão francês cortadinho no meio, pôr presunto, queijo, passaram uma margarininha ali, pegaram um refrigerante, encheram um isopor de pão, ir ali na região da rodoviária, no centro, perto do terminal, perto do albergue ali, caminharmos um pouco nessas regiões e encontrarmos com moradores de rua, pessoas que estão ali dormindo no relento, no chão, chamarmos essas pessoas, falar, olha, vamos comer alguma coisa aqui, quero orar com você, quero fazer algo para você, quero ver se posso te ajudar de alguma maneira. Fazer isso para essas pessoas vai fazer um bem para as pessoas que estão ajudando. Mas por que faz mais bem ajudar lá do que ajudar alguém que eu conheço? Porque você, ao ajudar um morador de rua, na sua cabeça, no seu pensamento, não existe recompensa que ele possa te dar. E você faz sem esperar nada em troca. E ao não esperar nada em troca, você é beneficiado. E quando você faz para a sua mulher, vai arrumar lá o chuveiro, a sua mulher a esposa vai preparar um arroz para o marido, e aí ela quer esperar um tapinha nas costas, ele quer esperar um muito obrigado porque trocou o chuveiro. Você entende que o impacto em você é diferente? Quando Jesus ele olha para os discípulos e fala, olha, nós não vamos dominar uns sobre os outros, nós vamos servir.
mas sem esperar algo em troca. Por isso que quando Jesus fala, se você quer ser o primeiro, você vai ser servo, e a palavra servo ali é doulos, é ser escravo. Que recompensa um escravo tem do seu senhor quando ele fazia o seu trabalho? Zero, não tinha recompensa. O dono do escravo fazia o quê? Dava comida, roupa e lugar para dormir, porque tinha que manter o cara vivo. E se não precisasse dar comida, desgaste, porque é como se fosse uma cadeira dessa, quebrou, joga fora, não vou remendar, compro outra. Era assim que o Senhor tratava um escravo. E é assim que Jesus fala, olha, você está na posição do escravo, se você quer ser o primeiro. Não espere algo em troca. Só que você só vai dar aquilo que você tem no seu coração. Se você entendeu que você é um amado do Pai, que você tem tudo para a vida e para a piedade, que você tem tudo em Cristo Jesus, que o amor do Pai, que é a pessoa de Jesus Cristo, está em você, aí então você serve voluntariamente. Aí você vem aqui para a igreja, dá aula para as crianças ali sem esperar nada em troca. Você vem aqui para a igreja, canta, ministra aqui no louvor, põe os seus talentos, os seus dons, às vezes até mesmo os seus recursos para poder fazer isso. Aí você ministra, vai lá no hospital, prega a palavra lá, ora pelas pessoas lá. Você faz as coisas sem esperar algo em troca. Porque se você espera algo em troca, a tua recompensa vem dos homens. Se você não espera, a sua recompensa vem de Deus. Jesus sabia que esse era o modelo, essa era a forma que eles precisavam se comportar, se conduzir. E eu quero finalizar hoje aqui essa mensagem. Eu não quero que isso tenha um tom, que essa mensagem tenha um tom de que eu estou puxando a sua orelha. Eu estou ensinando para você, talvez, uma das coisas que você não vai aprender em outro lugar a não ser na igreja. Que servir é mais importante do que dominar. Você nunca vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Qualquer ambiente de trabalho, eu já andei em vários. São uns 30 e poucos anos de trabalho que eu tenho, eu já andei em vários tipos de ambientes. Já trabalhei com vários tipos de pessoas. De não formados, hiperformados, mega doutores, pós-doutores, professores de Deus e não sei o que mais. Trabalhei com todo tipo de gente que você imaginar. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar um ambiente que diga assim, servir é mais importante do que fazer qualquer outra coisa. E eu quero terminar lendo o texto de Mateus, capítulo 25. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Mateus 25. Agora deixa eu achar o versículo aqui que eu separei. Opa. Aqui. Mateus 25, 31. Não é o que está lá no telão. Pode tirar, Letícia, por gentileza, o que está no telão ali, por favor? Obrigado. Mateus 25, 31 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que os deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim os deixastes de fazer. E irão eles para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aí eu me pergunto, quando eu leio esse texto, e eu leio esse texto faz muito tempo, e ele me incomoda há muito tempo, qual era a única diferença entre os cabritos e as ovelhas? A única diferença é aquilo que eles fizeram ou que eles deixaram de fazer. Essa é a única diferença. As oportunidades foram as mesmas, as circunstâncias e situações foram as mesmas. Então eu gostaria de despertar no seu coração hoje o desejo, o interesse, a vontade e o poder do Espírito Santo fazer com que essa semente cresça em você, que é servir o corpo de Cristo, atender as pessoas, ajudar as pessoas. Meu irmão, existem muitas áreas que nós precisamos. Nós aqui localmente falando como igreja, existem muitas coisas aí fora que precisam ser feitas. E está nas nossas mãos, porque Ele nos amou e Ele nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Nós precisamos tomar uma atitude, tomar uma decisão e dizer: eu vou servir, eu vou me voluntariar, eu vou dedicar um tempo para abençoar alguém. E eu finalizo aqui com um pensamento. Jesus, ele fala: quem quiser ser grande, seja o que sirva, seja aquele que serve. E quando o autor aos Hebreus, ele escreve ali, discutindo, escrevendo a respeito de Melquisedeque, e ele fala que o maior abençoa o menor. Quando Jesus diz assim: se você serve, você é maior. Então, quando nós pensamos em maior, do ponto de vista humano, nós pensamos aquele que tem mais dinheiro, que tem o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, que tem a melhor saúde, que tem talvez a família ajustada, tudo certinho. Mas do ponto de vista de Jesus, esse não é o maior. O maior é aquele que serve e que ama e que expressa o servir, que expressa o amor através do servir. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero orar aqui com vocês ainda antes de finalizarmos. E eu quero dizer que eu não estou, a minha intenção aqui, o meu desejo, não é criar em você uma preocupação, um temor, um medo, ou declarar que, você é isso. Não, mas é incentivar você a servir, a entregar algo que Deus colocou nas suas mãos. Existem habilidades exclusivas suas aí, e que você pode abençoar outras pessoas. O maior é aquele que abençoa o menor, e ser maior é servir no reino de Deus. Amém? Antes de nós orarmos aqui, quero reforçar: não vá embora, passe ali. Se você, eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar as coisas na minha casa, amanhã eu trabalho, compre um lanche ali, leve, coma em casa. Alguma coisa você vai comer hoje à noite, eu tenho certeza disso. Então, se você puder ajudar nesse sentido, é muito importante. Você vai abençoar a igreja. E tem irmãos ali que estão trabalhando, estão servindo para abençoar você com o que nós vamos comer ali daqui a pouquinho. Amém? Então não saia daqui sem passar ali na cantina. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor derramado em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem tocado os nossos corações. E agora, Pai, eu quero declarar que essa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que serve, é uma igreja que está dedicada em amar e servir as pessoas. Pai, nós declaramos que nós vamos abençoar muitas pessoas. Existem muitas pessoas que precisam, e nós somos abundantes naquilo que o Senhor tem nos dado. Nós declaramos e vamos ter a atitude de abençoar vidas. Pai, eu declaro que essa semana será uma semana cheia de oportunidades para que nós possamos abençoar pessoas. E que nesta semana, cada irmão meu que está aqui, nos assistindo pela internet ou presencialmente aqui, vai ter uma oportunidade de orar por alguém, de estender a sua mão, de abençoar a vida de alguém, de dar uma palavra de consolo, de ajudar alguém a resolver uma situação, uma circunstância. Pai, cada um de nós irá atuar desta maneira. E assim, como parte do corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, nós vamos manifestar
o reino de Deus, e nós vamos estabelecer este reino poderoso sobre a face da terra. Pai, obrigado porque nós não governamos uns sobre os outros, mas porque nós temos em nós o DNA de Cristo, que é servir e amar através do serviço. Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneça abençoado, que você possa ser cheio, permanecer cheio da presença e do poder de Deus a cada dia na sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor.